Apesar da intensa ação da polícia para tentar diminuir as ações dos bandidos, o crime na zona rural infelizmente segue crescendo. Eles aproveitam as áreas abertas das fazendas e sítios para invadir, roubar os pertences e os animais, e muitas vezes fazem os produtores rurais de refém. Porém, em muitas propriedades por aí essa realidade está mudando. Os fazendeiros estão ficando cada vez mais espertos com as ações desses bandidos, e muitas vezes conseguem se defender com sucesso, rendendo cenas que parecem ter saído de filmes de ação. Por isso, nesse vídeo vamos ver alguns dos melhores casos de fazendeiros reagindo a invasões em suas propriedades. Alguns deles são inacreditáveis, então já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Quando o assunto é legalização do porte de armas no Brasil, sempre dá discussões. Muitos são contra e muitos são a favor, pois de fato tem seus lados positivos e negativos. Mas infelizmente em algumas regiões do nosso país, os donos de fazendas e sítios têm que se virar para se proteger do ataque de criminosos. Isso porque no Brasil, os furtos e assaltos em propriedades rurais vêm aumentando muito, principalmente nas áreas mais distantes, pois os marginais se aproveitam da facilidade de entrar no sítio e como os vizinhos são distantes, não há como chamar por ajuda. Mas quando o proprietário está preparado, não importa quantos bandidos sejam, ele não tem vez. É o que provou, por exemplo, esse homem de 52 anos, que tem um sítio na cidade de Maringá, no norte do Paraná. Os ladrões que invadiram a propriedade com armas de brinquedo foram recebidos com tiros de espingarda pelo dono da propriedade. Os 3 envolvidos foram presos. Imagens das câmeras de segurança mostram os criminosos entrando pelos fundos do terreno por volta das 13 horas da tarde. Quando chegam perto da casa, o dono aparece com a espingarda atirando contra os invasores, que correm e conseguem fugir de carro. O homem afirma que jamais pensou em atirar em alguém, tanto que ele estava na área de casa e eles não estavam nem a 7 metros dele na hora. Ele pensou bem e decidiu só atirar se eles realmente tentassem entrar na casa, que foi o que aconteceu. O agricultor percebeu a ação dos criminosos por meio do sistema de segurança, que mantém com mais de 20 câmeras espalhadas pelo sítio e vários monitores de acordo com a polícia. Ele tem porte e registro de arma de fogo e o homem garante que não vai sair do sítio em que mora por causa da violência. E ele disse que agora vai ficar mais atento ainda. E além disso, deu uma reforçada na propriedade, colocando câmeras a mais em pontos estratégicos. Outra história impressionante foi a de um senhor de 84 anos que ainda era agricultor. A mulher do agricultor estava na lavoura quando foi rendida por 4 homens. Depois, eles levaram-a para casa e tentaram entrar no local. Como o marido se negou a abrir a porta, um dos bandidos pegou um revólver calibre 38 e deu pelo menos 4 tiros em direção da parede. Mas o agricultor não deixou barato e revidou com um tiro de espingarda calibre 12, ferindo um dos ladrões. Em seguida, o grupo pegou um dos veículos da fazenda e fugiu até um canavial. O homem baleado foi deixado no carro, enquanto os demais teriam fugido pelo mato a pé. O homem ferido foi socorrido, mas acabou morrendo. Já a esposa e o fazendeiro saíram ilesos da situação. Recentemente aconteceu uma história parecida, que para defender a esposa, um outro produtor rural também arriscou sua vida. Isso aconteceu em Boa Esperança, no norte do Espírito Santo. Por volta das 19 horas, a esposa do produtor rural estava na cozinha, quando foi surpreendida por um dos criminosos. Ela obedeceu às suas ordens e se deitou no chão, mas também gritou para chamar o seu marido. Para defender a mulher, o produtor entrou em luta corporal com o criminoso, que chegou a disparar um tiro. Depois, ele gritou para que o filho pegasse uma arma registrada que ficava na propriedade. O produtor conseguiu pegar a arma e atirou no suspeito, e em seguida disparou contra o segundo assaltante, que apareceu na casa. Baleados, os 2 envolvidos ainda tentaram fugir, mas acabaram morrendo dentro da propriedade. De acordo com a polícia, eles já eram conhecidos na cidade por cometerem delitos. Após a tentativa de assalto, a família também precisou ser levada ao hospital para atendimento, mas todos ficaram bem. E um dos casos mais famosos de pessoas reagindo a assaltos que foi registrado por câmeras aconteceu em 2019. As imagens da câmera de segurança mostram 15 bandidos encapuzados entrando no sobrado. O morador percebeu o assalto na hora, pois viu a imagem das câmeras em um monitor. Ele pediu para a doméstica se esconder e foi buscar a pistola. Quando os bandidos começaram a subir a escada, foram recebidos a tiros e saíram correndo. Um deles tropeçou e caiu em cima de uma poltrona. A polícia foi acionada e os bandidos deixaram na garagem o carro roubado que usaram para chegar até a casa. O morador entregou a pistola na delegacia e, segundo a polícia, a arma estava legalizada. A polícia identificou um dos suspeitos, pois o espertão deixou cair na garagem da casa a carteira com o RG dele e o celular. Esse, pelo jeito, foi um assalto ao contrário, pois os bandidos que deixaram os pertences com o morador. Mas vale lembrar que para a própria segurança, não é recomendado reagir a assaltos. O delegado que investigou o primeiro
caso que contamos aqui, fala muito sobre isso e desaconselha esse tipo de ação em situações de assalto. Vale lembrar também que, segundo o Código Penal, quem age em legítima defesa e estado de necessidade ou cumprimento de algum dever legal não pode ser incriminado. No entanto, se o juiz considera que houve excesso na reação, como no caso de alguém que atira em uma pessoa desarmada, pode haver punições e, por isso, todo cuidado é pouco nesses casos. E aí, você gostou de conhecer esses casos incríveis de fazendeiros protegendo suas terras de criminosos? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E não saia do vídeo sem antes deixar o seu like e se inscrever no canal, pois dessa forma o YouTube recomendará os nossos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau!